É uma satisfação estar aqui no Instituto de Engenharia do Paraná. Sem sombra de dúvida, eu falava para o presidente a importância de eventos dessa natureza, envolvendo as diversas universidades do Estado, e particularmente de Curitiba, e até porque um órgão como o Instituto de Engenharia do Paraná tem que se aproximar mais da academia para trazer jovens engenheiros, né, para revitalizar o clube, né, essa entidade que praticamente já é centenária e ela precisa, digamos assim, dar continuidade. A engenharia, já fazendo coro com aquilo que o presidente fez referência, a engenharia é o fator mais importante no desenvolvimento de qualquer país, né? Só para a gente ter uma ideia, né, para cada advogado que é formado na China, são formados 10 engenheiros. E é por isso que a China está crescendo, é por isso que a China está se desenvolvendo. Em contrapartida, no Brasil, nós estamos diametralmente oposto, né? Nós temos hoje mais advogados sendo formados do que engenheiros. E a gente sabe que quem gera solução para os problemas, a categoria profissional que mais resolve problemas é a engenharia. Não tenhamos dúvida. Qualquer país que é desenvolvido, se a gente fizer uma análise de uma forma muito tranquila, a gente vai ver o seguinte: os países mais desenvolvidos são os países que têm a engenharia mais desenvolvida. Quando a engenharia não é desenvolvida, o país é subdesenvolvido. E esse é um problema que o Brasil tem já há longos anos. Nós teríamos que estar formando hoje, no mínimo, 3 vezes mais engenheiros do que nós formamos, para que o Brasil possa efetivamente entrar no clube dos países desenvolvidos. E aí, incentivado pelo presidente, eu procurei trazer um tema que me parece extremamente relevante, que é a inovação tecnológica, né, como fator, como vetor do desenvolvimento nacional e, evidentemente, a importância, digamos, que isso tem para a engenharia, quer dizer, a engenharia, os desafios que a engenharia tem que trabalhar para que nós tenhamos, digamos assim, essa possibilidade. Então, primeiramente, eu gostaria de apresentar os pontos que eu vou tratar. De fato, eu vou fazer primeiro uma apresentação bem rápida sobre a questão do desenvolvimento. Hoje, dentro do contexto dos órgãos multilaterais de desenvolvimento, o Banco Mundial, a OCDE, e, evidentemente, também no nível nacional, se trabalha muito com o conceito de desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, na verdade, eu estou colocando apenas 3 dimensões, que é o chamado triple bottom line, mas, na verdade, hoje já se trabalha com 4 dimensões. A primeira dimensão do desenvolvimento é o desenvolvimento ambiental, né? Nós vamos falar a respeito, digamos assim, de eu desenvolver com sustentabilidade, quer dizer, mantendo os recursos naturais para a população futura, para evitar que a população futura, né, tenha dificuldade de fazer uso da água, de fazer uso, evidentemente, dos recursos naturais, né? Nós sabemos que mesmo, por exemplo, no caso do petróleo, todos aquilo que nós chamamos, digamos assim, de recursos naturais, eles são esgotáveis, né? Então, nós temos que trabalhar isso com sustentabilidade. O segundo desenvolvimento é o desenvolvimento econômico, né? Nós não podemos ter uma sociedade mais justa, não podemos ter, sem sombra de dúvida, uma melhor qualidade de vida para a maioria da população, se nós não tivermos desenvolvimento econômico. Eu fazia um comentário com o presidente justamente que nos últimos 2, 3 anos de crise, como nós tivemos um aumento de pessoas pedindo, de pessoas que vivem nas ruas, por uma razão muito clara, porque falta emprego, as pessoas não têm outra alternativa. Na medida que eu tenha desenvolvimento econômico, que eu tenha crescimento econômico, eu tenho a possibilidade de gerar emprego e renda para a maioria da população. E a terceira dimensão do desenvolvimento sustentável está relacionada ao desenvolvimento social.
E é justamente esse um dos grandes problemas do Brasil. O Brasil não é um país pobre, o Brasil é um país injusto. Nós temos pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Nós temos eu diria assim, uma diferença, né, de renda muito significativa. Para que a gente tenha uma ideia, 8% da população brasileira detém mais de 60% de toda a riqueza nacional. Tá? E é claro que... E aí, 40% da riqueza nacional vai para 92% da população. Então, há uma disparidade muito grande, né? Poucos com muitos recursos, com muita riqueza, e muitas pessoas com pouca riqueza. Essa disparidade cria um problema do ponto de vista que a gente chama de inclusão social. Está relacionada entre aqueles que estão incluídos na sociedade, que fazem parte da nossa sociedade de consumo, que vai no shopping, que vai no comércio, que tem a possibilidade de comprar alguma coisa, e o número de pessoas que não têm essa condição. A população brasileira hoje está na ordem de 207 milhões de habitantes. Praticamente metade da população brasileira são de excluídos da sociedade de consumo. Eles não consomem. Somente 100 milhões de brasileiros têm uma capacidade de compra para consumir. E isso cria uma desigualdade social que, evidentemente, é uma preocupação, sim, da engenharia. E a quarta dimensão, que só para... não vou tratar dessa questão, mas também é importante salientar a questão cultural, a questão da cultura local. Com a globalização, a cultura local está desaparecendo, né? Por exemplo, um caso muito específico, por exemplo, a Rede Globo, ela leva para todo o país uma cultura que é, sobretudo, da zona sul do Rio de Janeiro. Mas, evidentemente, essa cultura pouco ou nada tem a ver com o sul do Brasil, com o estado do Paraná, com a nossa cultura. A nossa cultura é de outra natureza. Então, nós temos que fortalecer a questão da cultura, porque a cultura é que garante, digamos assim, o desenvolvimento regional, o desenvolvimento estadual, o desenvolvimento da nossa cidade, preservando a nossa cultura. E isso é extremamente relevante. O segundo ponto que eu vou, digamos assim, rapidamente falar também é de mudanças demográficas. Nós estamos tendo uma mudança demográfica muito rápida na sociedade brasileira. O Brasil, em 20 anos, está fazendo aquilo que a Europa fez em 100 anos. Em 2050, a taxa de natalidade do Brasil vai ser exatamente a mesma da taxa de mortalidade. Isso quer dizer o seguinte: até 2050, a população brasileira vai crescer, atingindo um valor da ordem de 250 milhões de habitantes. Evidentemente, isso se estabiliza de algum tempo e depois vai começar a cair. Isso quer dizer o seguinte: são dois fatores que estão levando a isso. Primeiro, a redução da taxa de natalidade, as pessoas estão tendo menos filhos, as famílias estão tendo menos filhos. E o segundo fator, as pessoas estão vivendo mais, a expectativa de vida da população brasileira está aumentando. Aqui no sul do Brasil, né, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós já estamos chegando próximo de 80 anos a expectativa de vida ao nascer. Mas no meu caso, como eu já passei do Cabo da Boa Esperança, seguramente, se Deus quiser e Ele haverá de querer, eu vou passar muito além dos 80 anos. Né? Isso quer dizer o seguinte: isso se constitui um problema previdenciário, porque se as pessoas estão vivendo mais, se as pessoas estão tendo menos filhos, quem é que vai pagar a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas? Esse é um problema, e por isso toda essa discussão nacional hoje com relação a essa questão da mudança demográfica. O terceiro fator que eu vou tratar é da globalização da economia. Primeiro, antes de tudo, é importante desmistificar. Tem muita gente que diz: olha, eu sou contra a globalização. Não adianta eu ser contra nem a favor da globalização. A globalização é um fato inexorável, por uma razão muito simples. A globalização não é um fenômeno econômico. Antes de ser um fenômeno econômico, a globalização é um fenômeno tecnológico. Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação,
o mundo ficou muito pequeno, ele está interconectado, interdependente. As redes sociais, né, mostram que qualquer fato, qualquer evento que acontece em qualquer lugar do planeta, imediatamente a gente toma conhecimento. Quer dizer, nós não temos a notícia a posteriori, nós temos a notícia no momento que ela ocorre. Se tem, digamos, um acidente, né, de um avião que cai em qualquer lugar do mundo, imediatamente a gente já tem essa informação, por causa do desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Então, é importante também salientar essa questão da globalização, o surgimento das grandes conglomerações, das empresas multinacionais. Vou fazer referência a alguma coisa em relação a isso. E, a partir dessa contextualização, fazer referência à inovação tecnológica e qual é o desafio para a engenharia. Qual é a grande inovação tecnológica, que é mais do que inovação, é uma revolução tecnológica que nós estamos vivenciando hoje. É a 4ª revolução industrial. A primeira revolução industrial foi a revolução do vapor, quando foi desenvolvida a máquina a vapor, né, e com isso se permitiu o desenvolvimento das indústrias têxteis, das primeiras, digamos, siderúrgicas. Depois, a segunda revolução industrial foi com a eletricidade. A terceira revolução industrial foi com a microeletrônica, já nos anos 70, 80, e agora, no século XXI, nós estamos desenvolvendo os sistemas cyberfísicos, toda a interconexão, a inteligência artificial, a internet industrial das coisas, aquilo que se chama se discute muito, os jornais falam muito de cybersecurity, a segurança cibernética, a invasão do site das empresas, dos bancos. Tudo isso está relacionado a essa 4ª revolução industrial e que, evidentemente, a engenharia é que está gerando toda essa revolução. E é claro que, finalmente, fazer algumas considerações finais, só para a gente entender que isso não terminou, né? Não é uma conclusão, isso apenas está começando. Então, objetivamente, vamos falar primeiro dessa questão do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, aqui utilizando a lógica do triple bottom line, somente das 3 dimensões, ela fala, por exemplo, da produção ecologicamente correta, que está relacionada à questão ambiental. Então, eu produzi, olhando a questão da ecologia, da sustentabilidade ecológica, a questão da viabilidade econômica, quer dizer, quando eu vou fazer qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de negócio, mas, evidentemente, mesmo na economia doméstica, eu tenho que ver qual é a viabilidade, se eu vou comprar alguma coisa, se eu vou comprar um imóvel, se eu vou comprar uma geladeira, eu tenho que saber se o meu salário me permite a aquisição daquele bem, e isso está relacionado à produção viável, a possibilidade de eu viabilizar economicamente aquele empreendimento. E a terceira, digamos, dimensão é a produção, digamos, que é suportável, né? Eu diria o seguinte, quando é que é insuportável, do ponto de vista social, a chamada produção social? É quando o número de incluídos numa sociedade de consumo, numa economia de mercado, ultrapassa o número de excluídos. Então, é o seguinte, o Brasil está no limite. Nós temos 207 milhões de habitantes, metade está excluída da sociedade de consumo e metade está incluída. Nós estamos no limite. Se nós aumentarmos o número de excluídos, a nossa situação social fica insuportável, não é mais suportável. Não quer dizer que os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não tem excluídos. Os Estados Unidos hoje tem 360 milhões de habitantes e nos Estados Unidos tem cerca hoje de 40 milhões de excluídos. É claro que o excluído americano é um pouco diferente do nosso excluído, né? E excluído no Brasil é quem ganha menos, tá, do salário mínimo, tá? Nos Estados Unidos, quem ganha menos de $500 é considerado excluído. O dólar está em torno de 3,20, seria para quem ganhasse no Brasil menos de R$1.600, R$1.700, estaria dentro da sociedade dos excluídos americanos.
Evidentemente, essa relação, é claro que o custo de vida aqui e lá é diferente, né? Em determinadas coisas nos Estados Unidos é mais barato, sobretudo produtos industriais, mas é claro que para comer, para se alojar nos Estados Unidos também é mais caro. É importante salientar que a produção ecologicamente correta é um desafio, sobretudo, para o setor empresarial. As empresas hoje, né, sobretudo aquelas que dentro do conceito da engenharia, primeiro buscaram a certificação ISO 9000. Agora as empresas estão buscando a certificação ISO 14000. O que é uma empresa certificada ISO 14000? É uma empresa que produz de forma ecologicamente correta. Ela produz, digamos, considerando aqueles pontos que são importantes, né? E é claro que isso envolve os diversos setores, né? A construção civil, a parte da agricultura, evidentemente, toda a parte do setor industrial, né? Toda a parte de energia, né? Hoje se fala cada vez mais de energias renováveis, energias que são sustentáveis, né? Porque, evidente, a energia utilizando petróleo é uma energia que cria o efeito estufa, que cria problemas ecológicos. E, evidente, na medida que nós tenhamos uma energia mais limpa, o desenvolvimento é mais sustentável. Um outro aspecto importante é a produção equitativa, como nós já fizemos uma referência anteriormente, e aí, só para vocês terem uma ideia, no mundo, esses dados aqui são do mundo, tá? 68%, digamos assim, da população mundial tem apenas 3% da renda mundial, tá? E 23% tem 13%, quase 14%. Agora, 0,7% da população mundial tem mais de 41% de toda a riqueza mundial. Quer dizer, o mundo é desigual, o Brasil é desigual, mas o mundo como um todo também é desigual. No Brasil, os 6 bilionários mais ricos têm a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Se eu pegar os 6, digamos assim, mais ricos do Brasil, né, começando pelo dono da Embev, né, que é muito conhecido mundialmente, pegando as famílias do setor financeiro, os marinhos da Rede Globo, que faz os 6 bilionários mais ricos, eles têm a mesma riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres. Então, nós temos um país muito desigual, não é? E isso é um desafio para o setor governamental, quer dizer, o governo tem que atender a isso. E o que é que nós teríamos que fazer no Brasil imediatamente, do ponto de vista para buscar uma maior justiça social? No imposto de renda, hoje nós temos somente 3 níveis de imposto de renda. O máximo que a gente vai é até 27,5% de tributação. Nós teríamos que criar um 4º nível, que no Brasil os ricos não permitem, que seria criar um nível de 35%, como tem nos países desenvolvidos. Quer dizer o seguinte, quem ganhasse mais, pagaria mais imposto. Quem é que mais paga imposto no Brasil? A classe média. A classe média e, sobretudo, os assalariados. Os ricos, os grandes proprietários, eles, evidentemente, se protegem justamente pela pressão que eles fazem do ponto de vista governamental. O terceiro aspecto está relacionado à questão, digamos assim, mais com como é que eu posso, de fato, produzir reciclando, né? Nós temos que criar uma cultura de reciclagem. Tudo que puder ser reciclado vai ter que ser, porque os recursos minerais, eles são esgotáveis. E na medida que eles são esgotáveis, eu tenho que, de alguma forma, utilizar tecnologia, a engenharia tem que desenvolver meios, né? Sobretudo a engenharia ambiental, a engenharia civil, a engenharia química, para permitir que eu desenvolva processos de reciclagem para que eu possa utilizar. Então, no Brasil nós temos uma cultura muito forte de reciclagem, por exemplo, de latas de alumínio, de refrigerantes e de cerveja. O Brasil é o país do mundo que mais recicla latinhas de cerveja e de refrigerante. É claro que essa reciclagem não é uma reciclagem, digamos, baseada numa questão de oportunidade, mas é por necessidade. Pessoas de menor poder aquisitivo fazem, digamos, a coleta desse material e vendem.
e encontro isso como uma maneira, digamos, uma fonte de renda. É claro que isso tem o seu valor, mas o mais importante é se criar uma cultura em termos, digamos assim, de cada propriedade, de cada família, nas organizações de uma forma geral, né, para que haja essa cultura de reciclagem. O segundo aspecto que eu gostaria de falar é da mudança demográfica. Aquilo que eu tinha feito referência anteriormente, vocês observem duas curvas que nós temos aqui. A primeira curva, essa curva de TBN, tá? É a taxa, a taxa bruta de natalidade. TBN é a taxa bruta de natalidade. Vocês observem que está caindo violentamente ao longo dos anos a taxa de natalidade, taxa bruta de natalidade. Isso quer dizer o seguinte: as famílias têm cada vez menos filhos. Se vocês observarem, vocês vão ver o seguinte: quando isso aqui, lá atrás, as famílias tinham 4, 5 filhos. Hoje, a média de filhos por cada família brasileira é de 1,72 filhos por cada família. Isso quer dizer o seguinte: não repõe mais a população. O que ainda está repondo é porque nós tínhamos aqui a gente pode dizer assim, um número significativo, mas vocês observem o seguinte: olha, em 2005 foi quando nós tivemos a menor taxa bruta de mortalidade. Agora vai começar a aumentar um pouquinho, e lá em 2050, a curva da taxa de natalidade vai encontrar a taxa de mortalidade. Isso quer dizer o seguinte: a partir de 2050, o número de brasileiros que vai nascer vai ser igual ao número de brasileiros que vai morrer. E é claro que quem vai morrer são as pessoas mais idosas, né? Vão viver mais, mas evidentemente todo mundo é mortal, e a gente vai morrer com 85, com 90, né? Seguramente nessa sala aqui nós temos gente que vai viver 100 anos, né? As pessoas mais jovens seguramente vão chegar a 100 anos, né? As pessoas mais idosas vão passar de 85, 90, se Deus quiser, né? E Ele haverá de querer, eu insisto, que a gente chegue aí nos 90 com qualidade de vida. Bom, isso para dizer para vocês que, de fato, nós temos um problema, e é um desafio para a Previdência Social, porque se vocês observarem, eu estava falando aqui, 2017, taxa de natalidade no Brasil, 1,72, nós estamos chegando já em 208 milhões de habitantes, tá? Agora, ao longo dos anos, na década de 50, a taxa de natalidade por família era de 6,21 filhos por família. Na década de 80, baixou para 4,35. Já na primeira década do século XXI, 1,94 filhos por família. E agora nós já estamos 1,72 filhos por família. Isso é um problema. Esse negócio de distribuir camisinha não deu certo. Eu acho que tem que tirar as camisinhas. O pessoal está tendo pouco filho. Isso quer dizer o seguinte: as famílias constituídas mais recentemente não querem ter mais, digamos assim, porque é um desafio, é um compromisso, eu ter 1 ou 2 filhos, né? Evidentemente o custo para manter um filho na escola, questão de saúde, e é claro que como nós não temos uma seguridade social que garante para toda a população uma condição de saúde razoável, as pessoas também têm essa preocupação. Os nossos avós tinham bastante filhos, os nossos pais menos filhos, a minha geração menos filhos, eu, por exemplo, tenho 2 filhos apenas, e o meu filho só tem uma filha, e seguramente ele não quer ter mais filhos, tá? Esse é um problema, e aí vocês observem, o que era uma pirâmide está se transformando num cálice. Na verdade, a população brasileira jovem, né, está reduzindo de forma significativa. Em 1950, 42% praticamente da população tinha menos de 14 anos. Em 2010, esse número já era 24%. Nós já estamos em 20%. 20% da população brasileira tem menos de 14 anos. Agora, em contrapartida, vocês observem o meu clube aqui, com mais de 60 anos, que em 1950 era apenas 4% da população brasileira tinha mais de 60 anos,
Em 1980, 4,7%, já em 2010, 11,1%, agora nós já estamos chegando perto de 15%. Então, até 2030, 25% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Até 2050, que é logo ali, 40% da população brasileira vai ter mais de 60 anos. Isso quer dizer o seguinte, esse negócio aqui, vai engordando para cima. Então, hoje, a maior parte da população brasileira, grosso modo 60%, tem de 14 a 59 anos. Quer dizer, não são mais adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, são pós-adolescentes, são pessoas com idade já a chamada PEA, população economicamente ativa, pessoas que trabalham e produzem. Mas, evidentemente, essa população vai evoluir para cima e para baixo vai ficar cada vez menos. E isso é insustentável do ponto de vista previdenciário. E eu quero dizer para vocês o seguinte, sem reforma da Previdência, nós estamos literalmente roubados. Não tem solução. Outro ponto, globalização da economia. A globalização da economia é um desafio para todos os governos nacionais. A Europa está sofrendo muito isso. A Ásia, né, hoje, os países economicamente mais fortes do mundo, a gente pode dizer o seguinte, o século XIX foi da Europa, o século XX foi da América, mas da América do Norte, o século XXI vai ser da Ásia, o século XXII que talvez seja da América do Sul, mas está longe ainda. Qual é o que é que a gente observa com a globalização? A globalização fez com que, primeiro, o mundo está interconectado, interdependente, as empresas são cada vez mais multinacionais, a ideia de que eu podia produzir localmente, né, pensar localmente, produzir localmente, desapareceu. Eu tenho que pensar localmente e produzir globalmente, quer dizer, eu tenho que ser competitivo em qualquer lugar do planeta. A engenharia tem o desafio de produzir, para eu ser competitivo, né, engenharia brasileira, em qualquer lugar do planeta. Se eu tiver a pretensão de produzir somente para a região metropolitana de Curitiba, ou para o estado do Paraná, ou para o sul do Brasil, eu estou literalmente roubado, porque alguém em algum lugar do planeta está pensando em produzir para vender aqui em Curitiba. E aí ele vem e tira o meu mercado. Eu deixo de ser competitivo. Então esse é um fator importante. Globalização, novas formas de organização, sobretudo em empresas cada vez mais globalizadas, empresas cada vez mais competitivas. Eu começo a ter o chamado outsourcing, quer dizer, parte da minha produção é feita por terceiros, eu terceirizo a minha produção para permitir que eu seja mais competitivo. No setor automotivo isso está acontecendo de forma, digamos assim, avassaladora, mas em todos os setores industriais, as empresas estão deixando de ser verticalizadas, elas são mais horizontais, onde eu tenho terceiros que produzem para mim, evidentemente, de forma mais acessível, mais barata, evidentemente, com isso a produção fica cada vez mais dispersa e nós estamos tendo uma produção cada vez mais em rede, né? Nós estamos criando verdadeiras cadeias de valor, né, em rede, de maneira que eu possa ser competitivo em qualquer lugar do planeta. Tá? Hoje, se a gente for em qualquer supermercado de Curitiba, né, seja no Angelone, em qualquer supermercado, né, vocês vão observar o seguinte, que produtos que foram fabricados na Polônia, que foram fabricados na Itália, que foram fabricados na China, estão ali disponíveis para a gente comprar. É evidente que há 20 anos atrás isso não era possível, por causa da globalização, justamente. O quarto aspecto, que é justamente o foco mais importante daquilo que eu queria dizer para vocês, está relacionado à inovação tecnológica, que seguramente é um desafio para a engenharia. Aqui só uma retrospectiva histórica para a gente entender por que a humanidade está se desenvolvendo e por que agora ela está se desenvolvendo de forma mais acelerada, utilizando um conceito matemático de forma exponencial, por uma razão muito simples. Vocês observam o seguinte, quando o ser humano saiu da caverna, ele se comunicava somente pela linguagem, pela via oral. Ele verbalizava e se comunicava, e é por isso que o ser humano se desenvolveu em relação
aos outros animais, porque os outros animais não têm o domínio da linguagem, o domínio da palavra. Como o ser humano dominou a linguagem, ele pôde se desenvolver a partir de 20 milhões de anos atrás, né? Mas o grande desenvolvimento da humanidade se deu a partir do último milênio, digamos assim. Com a escrita, né? Se nós pegarmos na história da humanidade, aquelas civilizações que dominaram a escrita foram as civilizações que mais se desenvolveram. Os egípcios e, sobretudo, os gregos. Por que os nossos indígenas aqui no Brasil não se desenvolveram nem economicamente nem socialmente? Porque eles têm o domínio da linguagem, mas eles não têm o domínio da escrita. E o domínio da escrita é o que me permite transferir de geração em geração o conhecimento de uma determinada sociedade. Porque, senão, eu só posso transferir de uma geração para outra por via oral. Na verdade, é por isso que nas tribos indígenas do Brasil tem o pajé. O pajé não é um mágico, não é uma pessoa, digamos, é uma pessoa mais idosa, que tem mais sabedoria e que ensina os índios, né, os mais jovens, como eles devem se desenvolver. Então, mas por via oral, a taxa de criação do conhecimento é muito baixa. Pela escrita aumentou. Com a impressão de Gutenberg, no século XV, começou-se a se desenvolver de forma mais significativa. O primeiro livro que foi impresso foi a Bíblia. Tá? E, aliás, ao longo de toda a história da humanidade, o livro que mais foi impresso até hoje é a Bíblia. Não tem nenhum outro livro que tenha tanta, digamos assim, produção impressa como a Bíblia. E a Bíblia, ou melhor dizendo, a impressão, permitiu um desenvolvimento da humanidade, já começou a inflexão da curva. Isso aqui é ao longo do tempo, né? Aí a humanidade já, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, desenvolve o telégrafo, depois o telefone, depois o telex, depois o fax, que muitos de vocês nem conheceram, porque isso é coisa do século passado. Somente nós que somos, digamos assim, os convertidos digitais é que nós utilizamos esses aparelhos. Os nativos digitais nem conheceram esses aparelhos, mas eles foram extremamente importantes, porque eles foram, digamos assim, os antepassados do computador, né, das redes de internet e da própria internet, que permitiu toda a digitalização da economia. E quando é que ocorre a internet no Brasil em particular? Nos Estados Unidos em 91, no Brasil em 1993. Então é importante salientar o seguinte, que até 1993 não existia internet, não existia rede. Existia nas universidades um negócio chamado BitNet. Antes da BitNet existia a ARPANET, que era uma rede de interesse militar nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, para se comunicar entre os diversos centros de, digamos assim, militares, onde tinha um grande risco de uma guerra nuclear. Então eles desenvolveram uma rede chamada ARPANET. Então a ARPANET é o avô ou a avó, o BitNet é a mãe e a internet é a filha. A internet, ela acontece nos Estados Unidos em 91, no Brasil em 93. Tá? É importante que vocês saibam que o Tim Berners-Lee, que é, na verdade, um inglês que trabalha no Centro de Pesquisas Nucleares na Suíça, ele desenvolveu o WWW, o W3C, em 1995. Os jovens de hoje pensam que isso já existia sempre. Não, isso até 1995 não existia. A partir de 95 é que a internet no Brasil passou a ser uma coisa de interesse comercial e que as empresas começaram a ter o seu site na internet, o seu www. Antes não existia nada disso. É claro que com a internet, os dispositivos móveis, né, sobretudo os smartphones, começam a se desenvolver, e as redes sociais. E aí nós temos essa, digamos assim, essa inflexão violenta da curva. O que é que está provocando isso? Está provocando um desenvolvimento tecnológico significativo. E por que isso? Por uma razão muito simples. Porque a informação é a matéria-prima para criar conhecimento.
O ser humano cria conhecimento quando processa cognitivamente a informação e transforma a informação em conhecimento. E na medida que eu tenho conhecimento, eu posso gerar novos produtos, novos processos, eu posso gerar novas ideias, e aí, evidentemente, eu posso gerar. E antes, vocês imaginam o seguinte: aqui as informações circulavam com a velocidade da perna das pessoas, com a perna do cavalo, depois com a escrita, com o correio, né? O correio começou a se desenvolver primeiro, evidentemente, utilizando o cavalo. No oeste americano isso é bem emblemático, mas depois, evidentemente, com as máquinas a vapor, com a impressão já começa a ir mais rápido, com o telégrafo mais rápido ainda, isso aqui com interesse já militar, não é? E é claro que quando a informação começa a circular mais rapidamente, mais conhecimento eu gero. Eu gerando mais conhecimento, eu gero novas ideias, mais produtos, mais processos, e por isso que nós estamos nessa verdadeira curva. E aí, uma coisa importante: o que é inovação? No fundo, o que é inovação? Inovação nada mais é do que a criação, troca, evolução e aplicação de novas ideias em bens de consumo e serviços para o sucesso de uma empresa, para a vitalidade da economia nacional e avanço da sociedade. Isso quer dizer o seguinte, que quando eu tenho uma nova ideia, quando eu gero, digamos assim, alguma coisa que pode ser, digamos, que em princípio, né, nas universidades, está cheio de pesquisa, o que é que as universidades geram quando fazem uma pesquisa? Gera uma invenção. Se fica só na universidade, se fica só nos laboratórios, é uma invenção. Agora, se essa invenção se viabiliza economicamente no mercado, ela se transforma numa inovação. Então, é importante salientar que só existe inovação se existir mercado para aquela ideia que eu gerei num instituto de pesquisa, em qualquer local. Então, inovação é a exploração com sucesso de novas ideias, segundo o Innovation Report, que mostra o seguinte: se eu tenho uma ideia e eu consigo, digamos assim, transformar isso num produto, num processo, e que o mercado aceita, isso passa a ser uma inovação. Então, vamos dar um exemplo que é mortal. Fotografia. Até praticamente 2010, a Kodak dominava o mercado de fotografia no mundo. De cada 4 filmes vendidos no mundo, 3 eram da Kodak. A Kodak tinha 75% do market share da fotografia baseada no fotossensível, a fotografia baseada na química. A Kodak foi a empresa que fez mais registro de depósito de patente de fotografia digital. Mas os donos da Kodak não acreditaram que a ideia da fotografia digital pudesse se transformar numa inovação. E aí a Kodak foi à falência. Hoje não existe mais filme fotossensível, hoje a fotografia é toda digital e, evidentemente, outras empresas entraram nesse novo mercado. Então, na verdade, é o seguinte: eu explorei com sucesso uma nova ideia, que é a fotografia não mais baseada na química, mas baseado na física do estado sólido, na física digital. Porque a economia no mundo está sendo cada vez mais digitalizada. Eu estou saindo do analógico e entrando no digital. A engenharia hoje é cada vez mais digitalizada, cada vez mais digital. Tá? E é claro que eu posso ter inovação de produto e processo, novos produtos ou produtos aprimorados, né? Ou novos processos ou processos aprimorados. A fotografia digital é um novo produto, né? Ela teve a chamada inovação disruptiva, a inovação radical. Isso aqui só para vocês terem uma ideia também, uma breve história do conhecimento, como é que ele tem evoluído ao longo dos anos. Vocês vão ver o seguinte: engenheiro gosta de eixos cartesianos, então por isso que foi utilizado esses eixos, só para a gente entender. E vocês vão vendo o seguinte, olha, as diversas eras, né? Na década de 60, a indústria do conhecimento, aqui foi definido no século XVII, conhecimento, né? Definindo conhecimento, 1689, a indústria do conhecimento na década de 60, a idade
da informação na década de 70, quando começa já com a revolução da microeletrônica, a terceira onda na década de 80, a sociedade da informação na década já em 1982, e nós estamos vivendo hoje uma nova economia, a economia do conhecimento. Se vocês observarem para a esquerda, o conhecimento primeiramente era sobretudo tácito, depois ele passa a ser um conhecimento mais declarativo, comunidade de prática, a espiral do conhecimento, quer dizer, tudo isso que vai se desenvolvendo. E aqui da mesma forma, né? Aqui, ó, a impressão no século XV, 1940, o transistor na década de 50, 1947, computador pessoal já na década de 70, a programação dinâmica na década de 80 e a internet na década de 90. 91, isso aqui nos Estados Unidos. Tá? E, é claro, a questão mais do paradigma, que hoje se fala muito de capital intelectual. Pois bem, o que é importante a gente entender é o seguinte: isso tudo faz uma chamada cadeia de valor do conhecimento. A cadeia de valor do conhecimento começa com dado e, na verdade, termina com a sabedoria. O dado é tudo, absolutamente tudo, que nós podemos captar com os órgãos dos nossos sentidos. Então, são representação de fatos, né, que eu posso captar pela visão, pela audição, pelo tato, pela gustação, pelo olfato, tudo isso são dados. Tá? Agora, se eu tiver um dado contextualizado, isso passa a ser uma informação. E se eu tiver uma informação processada cognitivamente, se transforma em conhecimento. E se eu aplico de forma sistemática o conhecimento, pela experiência, pela vivência, se transforma em sabedoria. Tá? Bom, agora, vamos analisar isso para a gente entender. Então, eu estou dizendo para vocês o seguinte: lá atrás eu falei que o Brasil está tendo uma redução drástica da taxa de natalidade. Hoje, 1,72 filhos por família. Segundo, eu estou dizendo para vocês que está tendo um aumento de expectativa de vida da população brasileira, que aqui no Sul nós já estamos vivendo cerca de 80 anos de idade, a expectativa de vida. Agora, se eu coloco redução da taxa de natalidade e expectativa de vida, que são dados, os dois, isolados, juntos, correlacionados, eles criam uma informação extremamente estratégica do ponto de vista previdenciário. Por quê? Porque se tem uma redução da taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida, está havendo envelhecimento da população. Então, envelhecimento é uma informação. Agora, se eu processo cognitivamente essa informação, se eu entender que está havendo envelhecimento da população, que no futuro não vai ter quantidade de gente trabalhando para manter as pessoas aposentadas, eu posso tomar a decisão de fazer uma reforma previdenciária. E isso é conhecimento. Agora, eu fazer uma boa reforma é sabedoria. Isso quer dizer o seguinte: conhecimento eu adquiro ao longo de toda a vida. Sabedoria eu adquiro somente com a idade, com a experiência, com a vivência. É por isso que no mundo oriental os sábios são aqueles, digamos, aquelas pessoas mais idosas que normalmente são consultadas quando se tem que tomar uma decisão. Porque são as pessoas que têm mais experiência, mais vivência. Se porventura eu ou alguém da minha família tiver uma doença extremamente rara, é importante eu ir num grande centro urbano, até maior do que Curitiba, de preferência ir a São Paulo, e em São Paulo procurar um médico mais idoso, porque a probabilidade da ocorrência de uma doença rara numa cidade como São Paulo é muito maior do que em Curitiba. E a probabilidade de um médico mais idoso ter tratado dessa doença é maior do que de um médico jovem. Então isso é sabedoria. Tá? Bom, só para dizer que isso tem um funil, quer dizer, no ambiente eu tenho muitos dados, eu posso coletar dados no ambiente a qualquer momento, eu processar e explorar os dados, informações eu tenho menos do que dados, informações são dados já com valor agregado, e se eu processo cognitivamente, analisando e produzindo conhecimento, na verdade eu vou ter menos conhecimento. Então, eu tenho muitos dados
menos informação e pouco conhecimento. E sabedoria, menos ainda. Tá? Agora, isso aí é extremamente importante, porque isso cria na engenharia a possibilidade de eu gerar novas ideias e novos produtos. Então, objetivamente, é o seguinte: isso aqui são dados. Dados esparsos é um mistério, eu não sei nada. Agora, se eu pego esses dados e correlaciono esses dados, eu posso ter uma heurística, agrupo os dados, tá? Eu já posso ter uma heurística para me permitir um entendimento, para eu raciocinar a respeito de uma determinada realidade, de um determinado problema, para solucionar um problema. A engenharia é assim que a gente faz. Né? Essa heurística pode me permitir criar um algoritmo. Um algoritmo é a maneira pela qual eu resolvo isso cada vez mais de forma artificial, utilizando computadores. E a partir disso, eu utilizo uma codificação código binário. É desta maneira que a engenharia resolve os problemas que a humanidade tem. E é dessa maneira que nós estamos gerando, digamos assim, uma mudança significativa na realidade mundial. Claro que algum problema, porque na medida que tecnologicamente o mundo se desenvolve, eu gero um problema de taxa de desemprego industrial. Por exemplo, aqui a Alemanha, Itália, França, o Reino Unido, a China e o Brasil. Os dados eles são um pouco, digamos assim, ultrapassados, é de 2013, mas dá para a gente ter uma ideia. A Alemanha, em 2000, tinha 20% da sua população economicamente ativa trabalhando na indústria. Em 2013 já caiu para 17%. Na Itália tinha 21%, em 2000 tem 18%, em 2013. A França tinha 14%, né? No ano 2000, 11% em 2013. No Reino Unido, vocês observam o seguinte, apenas 8% da população economicamente ativa do Reino Unido trabalha na indústria. 92% está no setor de serviço e uma pequena parcela, menor ainda do que o da indústria, está no setor primário, agricultura, mineração, pesca. No caso do Brasil, vocês observem, o Brasil, no ano 2000, nós tínhamos 13%, depois o Brasil se desenvolveu, né? No final do governo Fernando Henrique, no primeiro governo Lula, nós tivemos uma economia crescente, né? No segundo governo Lula já começou a cair, no governo Dilma foi uma desgraça. Então, vocês observem que até 2013 a população estava em torno de 10%. Hoje, a população economicamente ativa do Brasil, trabalhando na indústria, está em 10%. Se tu não tens uma indústria forte, tu não tens um país forte, porque a indústria é que sustenta, digamos assim, o desenvolvimento nacional. E aí a pergunta, né, se esses modelos são sustentáveis, o que acontecerá nos próximos 20 anos? O fantasma da desindustrialização está próximo? É uma pergunta, né? Nós vamos ver o seguinte, eu vou voltar um pouquinho aqui, primeiro para entender o seguinte, o que é que está acontecendo no mundo e particularmente no Brasil? Primeiro, nós estamos perdendo competitividade no mercado internacional porque o preço dos nossos produtos estão ficando muito caros, sobretudo os produtos industriais. O carro no Brasil é mais caro do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Mas não é só por causa do imposto, é também por causa do imposto, mas mais do que isso, é porque nós temos, digamos assim, um custo Brasil muito elevado. E isso faz com que nós venhamos a perder competitividade. Se eu perco competitividade, eu perco o negócio. Se eu perco o negócio, eu perco o meu retorno de investimento. E se eu perco a minha ROI, meu retorno de investimento, eu vou ter perda de investimento, eu vou ter uma obsolescência dos ativos industriais, como está ocorrendo hoje no Brasil, e é claro que eu vou perder o meu know-how, o meu capital humano. O que é que, digamos assim, sobretudo o mundo ocidental, a Europa, os Estados Unidos e também o Brasil, tem que olhar? É justamente a indústria 4.0. Aí é que tem um grande desafio para a engenharia. O que é a indústria 4.0? É aquilo que eu tinha feito referência, a primeira revolução industrial foi a do vapor, a segunda revolução foi a da eletricidade, a terceira da microeletrônica e a quarta revolução agora dos sistemas cyberfísicos e, sobretudo, dos robôs colaborativos, da inteligência artificial.
É claro que, na medida que nós tivemos essas 4 revoluções industriais, nós aumentamos a complexidade. Tá? Com o tempo, nós estamos praticamente aqui, né? E é aqui que nós estamos entrando, e é por isso que nós precisamos de uma nova engenharia. É por isso que nós precisamos formar engenheiros com uma nova mentalidade. Não adianta eu estar dando para um curso de engenharia mecânica, por exemplo, motor de combustão interna. O motor de combustão interna no automóvel, em 5 anos, vai acabar. Então, eu vou estar formando um menino, uma menina, que vai se formar para um mercado que não vai existir mais. Então, eu tenho que ter bem claro que eu tenho que formar para os novos desafios, para a nova tecnologia, para a nova realidade econômica e social, e, sobretudo, tecnológica, que é justamente essa 4ª revolução industrial. E essa 4ª revolução industrial está fazendo com que as empresas que eram extremamente estandardizadas fiquem empresas cada vez mais customizadas. Qual é o target? Diversidade do produto, acessível para todo mundo, custo de um é igual ao custo de 1000, para permitir que eu possa fazer uma produção de menor quantidade, com maior valor agregado, mas no mesmo custo. Uma programação dinâmica de produtos que permite adaptar-se em tempo real às necessidades do cliente, para eu ser competitivo em qualquer lugar do planeta. A empresa do futuro tem que ser uma empresa mais descentralizada, uma empresa mais ágil, uma empresa mais flexível, pequenas redes de pequenas unidades de produção descentralizadas por tecnologia, reduzir o impacto do efeito tamanho e o efeito de escala, e justamente a possibilidade de mudar o processo de produção segundo as necessidades do cliente. E esse é um fato extremamente importante que o Japão já está fazendo, a Coreia já está fazendo e, sobretudo, a China já está fazendo. O mundo ocidental começou a entender isso e está buscando, correndo atrás do prejuízo, e particularmente o Brasil. Outra coisa, a empresa do futuro vai ter uma relação mais direta com o cliente, né? Se vocês observarem o seguinte, nós estamos comprando cada vez mais pela internet. Nos Estados Unidos, já se fecharam mais de 600 shopping, que lá eles chamam os mall. No Brasil, o shopping center ainda é um centro de compras. Mas num futuro próximo, os shopping centers vão ser um local somente de encontro, de divertimento, de gastronomia, como é o caso do shopping aqui do centro, né, que está se transformando num shopping de gastronomia, porque ele viu que, como shopping de loja, está perdendo competitividade. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho que entender que o mundo está mudando, e se eu quero me manter nesse mundo, eu tenho que mudar junto com o mundo. Eu não posso ficar olhando para trás, eu tenho que olhar para o futuro. Então, nesse sentido, mais próxima relação entre produtor e cliente, sem intermediação e mudança de regra de negócio. O mercado chamado, digamos assim, eletrônico, a compra via internet vai aumentar de forma significativa. É claro que determinados produtos, sobretudo roupa, sapato, é difícil de eu comprar pela internet. Eu tenho que ensaiar, eu tenho que olhar, digamos assim. As mulheres gostam de botar a mão no tecido para ver se o tecido é de boa textura. Mas agora, produtos industrializados, né? Quem é que vai comprar, digamos assim, um smartphone, um telefone celular, numa loja, se eu posso comprar pela metade do preço pela internet? Então, a tendência é acabar com a intermediação. E essa é uma tendência que é inexorável. Então, vocês observam o seguinte, as lojas americanas estão desaparecendo, as grandes superfícies da loja americana estão desaparecendo. A americana está vendendo mais pela internet. Então, esse é um fato extremamente importante. A empresa de futuro não tem mais linhas terroristas fordistas de produção. São células de produção, células flexíveis de manufatura, capacidade de reduzir o tempo de troca das ferramentas, a industrialização de novos produtos é realizada sem interrupção. Eu não preciso programar somente para um tipo de produto, eu posso fazer uma programação da produção para diversos tipos de produto e fazer a ordem baseada em planejamento de produção adaptativa. Isso com um sistema flexível de manufatura totalmente robotizado, isso é possível. E, finalmente, a empresa atual é baseada em mão de obra. A empresa do futuro é cérebro de obra. São pessoas que vão trabalhar menos com a mão, menos com o corpo e mais com a cabeça. E, evidentemente, esses
esse cérebro de obra vão fazer menos força nas operações diárias de trabalho, graças à robotização e, sobretudo, os robôs colaborativos, manutenção da necessidade dos trabalhadores de média qualificação, aquelas pessoas de nível técnico, e, sobretudo, vai ter uma simplificação da interface homem-máquina. Quer dizer, os robôs colaborativos eles vão trabalhar colaborativamente entre o ser humano e esses sistemas robotizados. Enfim, a empresa do futuro é mais orientada por resultados, né? ROI é o resultado sobre investimento, sabe? E é claro que a empresa atual é muito por custo. É o EBITDA, que é o meu, digamos, ROL, né? A receita operacional líquida antes dos impostos, isso é uma sigla em inglês que se chama EBITDA, sobre o capital investido. Cada vez mais eu vou trabalhar pelo resultado e não pelo custo. A intensidade, o target, a intensidade de capital é igual à margem. Enfim, a indústria 4.0 é baseada em 9 pilares. Tá? Quais são os 9 pilares? Primeiro, como eu falei, robôs colaborativos, autônomos, a simulação vai entrar de forma significativa, cada vez mais eu vou utilizar a simulação, o sistema de integração horizontal e vertical de produção, a internet industrial das coisas, a chegar à segurança cibernética, ou cybersecurity, o chamado de internet nas nuvens, cloud aqui é internet das nuvens, tudo vai ser nas nuvens, ninguém vai ter mais o seu servidor local, tudo vai estar nas nuvens, tá? A manufatura 3D, a manufatura aditiva, a realidade virtual e aumentada, e a grande tecnologia é a Big Data and Analytics, quer dizer, hoje eu vou utilizar base de dados para permitir dados estruturados e não estruturados que eu posso utilizar para gerar, digamos, novas ideias. Tudo isso é um grande desafio para a engenharia. Então, vocês vão observar que a engenharia do futuro vai ser muito, seja engenharia civil, pode ser engenharia mecânica, engenharia eletrônica ou engenharia elétrica, engenharia de computação, engenharia biomédica, qualquer área de engenharia vai ser muito baseado nesse 9 tripés, digamos, da indústria 4.0. Só para fechar, isso aqui é a curva do Gartner Group, ou chamada, é uma curva do desenvolvimento das tecnologias, e mostram, digamos assim, todas as tecnologias, como é que elas estão se desenvolvendo, e é claro que aquilo que eu fiz referência, digamos assim, olha, o Data Science, né, que é o Data Análise de Dados e o Big Data and Analytics, a internet industrial das coisas, a realidade aumentada, a impressão 3D, a computação nas nuvens, são todas tecnologias que estão se desenvolvendo de forma significativa. E é claro que isso, digamos assim, aqui estava uma progressão já para julho de 2014, nós estamos já no final de 2017, então é evidente que nós estamos nesse platô, praticamente toda essa tecnologia, no platô de produtividade. Algumas considerações finais só para em termos de desafios para a engenharia. Primeiro, é importante que a engenharia entenda que a natureza do trabalho está se modificando com a ascensão do trabalhador do conhecimento, do trabalhador cérebro de obra. Mão de obra na engenharia civil, talvez seja os canteiros de obra da engenharia civil, nos próximos 10 anos vão ter uma transformação radical, né? A engenharia civil, a construção civil, ela vai ser cada vez mais baseada em retrocanteiro. E o canteiro de obra vai ser como se fosse um Lego, é só para montar a obra, como já acontece em vários países. E eu vou utilizar cada vez mais robôs, né? E impressão 3D, inclusive, para fazer as paredes dos edifícios, das residências. O trabalho baseado no conhecimento, ele não pode ter sua análise fundamentada em números como o trabalhador mão de obra. Ele vai ser da mesma forma entendido, compreendido, analisado e remunerado como um trabalhador autônomo, como um profissional liberal. Tá? A atividade desse trabalhador tem semelhança com a atividade do profissional liberal. A avaliação é pelo resultado alcançado e não pela atividade realizada. Outro aspecto importante, a gestão para aqueles profissionais de engenharia que são hoje, cada vez mais, como o presidente fez referência, administradores, gestores que estão
com equipes de trabalho, é importante que ele saiba que dentro desse novo contexto, a gestão tipo comando e controle está se tornando desnecessária. Por quê? Porque nesse novo contexto, saber mais que o chefe, ter mais sensibilidade, estar mais próximo dos clientes, são características comuns dos trabalhadores das organizações do conhecimento. O grande desafio para esse engenheiro, que é um comandante de uma determinada organização, que é um gestor, é ser um grande líder, é liderar a equipe, capacidade de liderar a equipe. As organizações do conhecimento estão se confrontando com a linguagem que engloba valores, termos como valores, visão, trabalho em equipe, facilitador, o empoderamento, o empowerment, quer dizer, empoderar as pessoas, dar mais poder para as pessoas, sobretudo as pessoas de nível operacional, que são pessoas já de um nível de qualificação. E, finalmente, na economia do século passado, o ser humano trabalhava para a máquina. Nessa nova economia baseada no conhecimento, as partes mais valiosas das atividades que nós vamos exercer são essencialmente humanas. Sentir, julgar, criar, desenvolver relacionamentos. Isso é próprio do ser humano. E é isso que vai ser valorizado na engenharia do futuro. Quer dizer, se eu quero formar pessoas para essa nova realidade, para esse novo contexto, eu tenho que dar, digamos assim, assento a isso. O presidente fez referência também que o engenheiro, inicialmente, ele é mais técnico e depois ele se transforma em mais gestor. Eu diria o seguinte: o engenheiro é mais técnico e depois ele tem que ser mais humano. Humano de sentir, julgar, criar, desenvolver relacionamentos, ser um bom líder, liderar equipes. Porque, de fato, as ferramentas e o produto do trabalho, o trabalhador do conhecimento leva consigo, que é o seu cérebro. Quando ele vai para casa, a ferramenta dele é o cérebro. E, consequentemente, se nós não entendermos isso nessa nova realidade, nós vamos perder uma oportunidade que tem, evidentemente, para a engenharia nacional, para ser, digamos assim, o grande vetor da retomada do crescimento do Brasil. Eu diria, presidente, que essa, digamos, são as considerações que eu gostaria de passar, né? Agradecer pela atenção e, evidentemente, se tiver algumas questões aí, eu estou à disposição. Obrigado. Alguém queria fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Então, o professor, muito obrigado pela sua palestra sensacional. Até eu queria perguntar, se for possível, sem problema, a gente poder ficar com a transparência, as imagens para poder colocar no site também. Sem problema, presidente, já está inclusive ali no computador. O conhecimento cresce quando compartilhado. Isso. É isso aí. Até a gente tem comentado muito esse detalhe do compartilhar o conhecimento, que é o que se faz hoje, né? É isso mesmo. E, professor, eu tinha até anotado algumas coisas aqui que eu achei muito interessante, só comentando até como um reforço para o pessoal que também nos vê e nos ouve de fora. Um advogado para 10 engenheiros, né? Olha... Essa é a razão por que a China está se desenvolvendo e o Brasil não se desenvolve, né? Porque, na verdade, não é, evidentemente, criticar a profissão do advogado. Sim, claro. Mas a gente sabe que quem resolve o problema é engenheiro, e quem cria problema, normalmente, é mais o pessoal da área de direito, né? Então, os profissionais da área de engenharia resolvem o problema, cria soluções para os problemas. Agora, se eu formo mais gente para criar problema, para criar mais leis, mais regras, mais controles, evidentemente eu tenho mais dificuldade para desenvolver o país. Esse é o problema nosso. Entendi. E aí o senhor comentou também, toda a sociedade desenvolvida tem uma engenharia valorizada e desenvolvida, né? Que beleza. O Brasil não é um país pobre, é um país injusto. É isso mesmo. Se o senhor me permite, eu vou usar até como como é que tem uma profundidade essa expressão, né? E somente 100 milhões com poder de consumo, quer dizer, a gente está quase na hora que começa a ficar uma sociedade insustentável, como o senhor falou. Poxa, quanta coisa eu aprendi agora, e aqueles que os ouviram também, né?
e o crescimento até 2050, depois a natalidade fica igual à mortalidade. É isso mesmo. Poxa, eu até me lembrei, o senhor estava falando das tecnologias, eu tive a oportunidade de aprender a usar o Telex. O Telex. Foi uma maior alegria no começo da minha carreira. E depois o fax era um símbolo de status corporativo, ter um fax, né? O fax teve um caso, digamos, é uma tecnologia que teve uma vida muito curta. É verdade. O fax, de fato, quando entrou, foi um negócio assim, uma novidade muito significativa, mas em 2, 3 anos, com o advento da internet, e o computador e a internet, o fax... Ele teve o seu momento, né? Teve um momento. Aí o e-mail acabou com o fax. Eu lembrei para você, como é que se diz? No começo era só o diretor que tinha o fax. Aí quando eu consegui um, todo mundo já tinha. Todo mundo já tem. Já não tinha mais o status de ter o... Mas, professor, olha, muito legal. E, como é que se diz? Eu fico pensando... O que de repente está sendo inventado hoje, que a gente nem sabe, que de repente vai ser do nosso uso do dia a dia, talvez daqui 20, 30 anos, né? É assim que vai, alguém hoje deve estar inventando alguma coisa que a gente nem sabe o que é ainda, né? Presidente, só para dizer o seguinte, olha, 90% dos produtos industriais que hoje nós estamos consumindo, estamos comprando, vão desaparecer nos próximos 10 anos. Olha só. Então, 90% de tudo que qualquer cidadão no mundo, né, está comprando, seja televisão, geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, em 10 anos vão desaparecer. Em 10 anos, o automóvel que nós utilizamos hoje vai desaparecer. O automóvel que hoje é um produto que eu compro, ele vai ser um serviço. Isso quer dizer o seguinte, eu não vou ter mais automóvel com propriedade particular. Eu vou ter um automóvel como uma condução, como um serviço, que eu vou utilizar. Então, a primeira mudança foi justamente o Uber. O Uber é uma mudança do táxi para esse novo tipo de transporte coletivo compartilhado. Então, em 10 anos, todos nós estaremos aqui, se Deus quiser, e nós vamos ver uma revolução significativa. A maior revolução vai ser no setor de energia. A energia vai ter uma mudança significativa, né? E é importante que uma empresa como a Copel, né, entenda isso, que os técnicos da Copel, os dirigentes, porque a energia distribuída vai ser uma tendência avassaladora. A possibilidade de eu ter, eu próprio, a geração da minha energia com energia solar, porque os coletores solares, né, fotovoltaicos, eles estão caindo violentamente de preço e melhorando a qualidade, fazendo com que hoje, por exemplo, se eu quiser instalar coletores solares fotovoltaicos na minha residência, eu tenho uma taxa interna de retorno em 4 anos. Em menos de 4 anos, o investimento que eu faço paga e depois eu vou ter energia o resto da vida sem pagar. Que beleza. E é claro que se as empresas todas fizerem, as residências, o comércio, como é que fica uma empresa como a Copel? Então a Copel tem que entender que o modelo de negócio dela está mudando. E ela tem que trabalhar com essa perspectiva, que a energia distribuída, a chamada, digamos assim, esse é o Smart Grid, né? O Smart Grid vai ter uma revolução no setor de energia.